Estudamos nesta semana sobre o juízo de Deus, o juízo final. Vimos que o juízo de Deus é composto de 3 fases. O juízo investigativo ou pré-advento, que está acontecendo desde 1844, conforme a profecia dos 2.300 dias de Daniel. A purificação do santuário celestial. Neste julgamento, neste juízo, o Senhor Jesus está intercedendo por cada um de nós no santuário celestial, mostrando aqueles que podem ser salvos, que deverão ser salvos por ocasião da primeira ressurreição. Vimos também o juízo milenar, que acontece entre as duas ressurreições, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, um espaço de 1000 anos, quando os justos vão estar no céu, reinando com o Senhor Jesus e julgando os ímpios, conhecendo por que os ímpios vão ser condenados. Vimos ainda também o juízo executivo, quando o Senhor Deus vai aplicar as penas àqueles que não seguiram a sua palavra, aqueles que não aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus e persistentemente negaram estar próximo de Deus. Demonstraram não querer viver conforme a vontade de Deus, nem próximo a Deus. Esses 3 julgamentos, irmãos, vai vindicar o caráter de Deus diante do universo, diante do conflito cósmico que foi estabelecido por Satanás. Vai mostrar que, ao contrário das acusações de Satanás, o Senhor Deus é um Deus justo, é um Deus amoroso, é um Deus que não quer a morte de ninguém, mas que também não deixa o juízo de lado. É um Deus que é paciente, mas que não é conivente com o mal. E vai aniquilar o mal. Veja o texto do pastor Alberto Tim, no seu livro Além da Morte, página 103. Cada uma das 3 fases consecutivas do juízo final desempenha um papel específico na defesa de Deus em lidar com as suas criaturas. As hostes angélicas, referidas em Daniel 7,13, como as nuvens do céu, estão diretamente envolvidas em todo o processo. Durante a fase do milênio, os santos também estão envolvidos em julgar os ímpios. Deus é perfeito em conhecimento e não precisa ser informado de nada, mas ele instalou o processo de juízo para o bem das suas criaturas no céu e na terra. Todos finalmente reconhecerão que Deus trata a todos com igualdade, sem parcialidade, e julga segundo as obras de cada um, conforme 1 Pedro 1,17. Então, grande multidão no céu cantará em alta voz: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Apocalipse 19, 1 e 2. O que é isso, irmãos? Depois dos julgamentos, a humanidade, o universo, os anjos caídos, todos vão reconhecer que o Senhor é justo e que o Senhor trata a humanidade e trata os seus seres angelicais, de acordo com a justiça. Veja ainda, por favor, o texto da lição da Escola Sabatina, na página 150. Assim, a teologia do juízo divino é a revelação e a demonstração final do amor, da verdade e da justiça de Deus. O governo de Deus é aberto. Os caminhos de Deus são demonstrados e provados como certos e justos. Deus é justo ao justificar os pecadores que o aceitaram, confiaram nele como seu salvador pessoal e disseram não ao problema do pecado, da maldade, de Satanás e dos anjos caídos. É a vindicação do caráter de Deus, irmãos. É a afirmação positiva do caráter de Deus. É, de uma vez por todas, demonstrada a mentira de Satanás. Mas, irmãos, e nós com relação a esse juízo? Muitos temem o juízo de Deus, ainda creem que Deus é um Deus punitivo, um Deus que quer punir, que deseja punir, um Deus cruel. Veja o texto de Daniel 7, 22. Cristo julgou a favor do povo dos Deus do Altíssimo, pois havia chegado o tempo desse povo começar a reinar. Como vai ser esse julgamento, irmãos? Esse julgamento vai ser em favor
dos povo do Deus do Altíssimo. Um julgamento, irmãos, não é só feito para punir as pessoas, para determinar sentenças de punição, mas também para determinar sentenças de absolvição. E é esse julgamento, nesse julgamento do juízo investigativo, é que o Senhor Deus vai vindicar o seu povo. O Senhor Deus vai salvar o seu povo, vai decretar uma sentença de salvação para o seu povo, de vida eterna e de imortalidade. Aquela imortalidade que foi perdida pelo pecado. Mas ainda mais nesse julgamento, irmãos, veja, o Senhor Jesus atua como nosso advogado. 1 João 2:1. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto, ele nos defende diante do Pai. Outra versão desse verso diz assim: ele é o advogado junto ao Pai para nos defender. Quando alguém tem algum problema jurídico, irmãos, algum problema para resolver na justiça dos homens, normalmente, quanto melhor o advogado, melhor é a solução do problema. Quanto melhor o advogado, mais competente o advogado, é melhor a solução para aquele requerente da justiça. Assim, irmãos, nós temos o melhor advogado do universo, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos defender no tribunal celestial. E nós podemos estar tranquilos, como Pedro está dizendo aqui, como João está dizendo. Olha, eu estou falando essas coisas todas que ele ensinou para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, tem um advogado lá junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo. Feito o juízo, irmãos, estabelecido o juízo, implantado todos o juízo, implantado o juízo executivo, o que vai acontecer? Segundo Pedro 3:13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse mesmo verso também é escrito da seguinte maneira: nós aguardamos, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Eu quero muito, irmãos, estar nesse mundo quando tudo vai ser feito segundo a vontade de Deus. Não segundo a vontade dos homens, não segundo a mente dos homens, poluída pelo pecado, mas um local puro, onde tudo será feito segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe, irmãos, que o estudo da lição dessa semana, que falou sobre o juízo, sobre o juízo executivo, sobre a aniquilação do mal, nos dê tranquilidade, irmãos, e nos dê alegria de saber que o Senhor quer que nós estejamos lá, onde tudo vai ser feito de acordo com a vontade dele, para o nosso bem. Deus abençoe a nós, a cada um, e que possamos entender dessa maneira, e entendendo dessa maneira, sermos felizes com o plano de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque colocasse na Bíblia Sagrada orientação para que saibamos como será o seu juízo, como será o seu juízo divino, o juízo final. Como o Senhor vai prover julgamentos para que a implantação do bem e a aniquilação do mal seja plenamente compreendida por todos os seus filhos, tanto bons quanto maus, por todos os seus filhos, seres humanos, como seres de outros planetas, outros seres desse universo. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que possibilitou que nós pudéssemos ser justificados pela fé, justificados pela justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado porque Ele é o nosso advogado. O Senhor nos constituiu como nosso advogado para nos defender. E nos colocamos então nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele nos guie, para que Ele nos cuide de cada um de nós. Nos colocamos na mão do Espírito Santo, para que Ele continue nos inspirando, conduzindo, para que possamos fazer a vontade de Deus. É isso tudo, irmãos, é isso tudo, Senhor Deus, que eu peço para cada um dos nossos irmãos e para mim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom sábado para todos. Estamos já no final do trimestre, praticamente no Natal, não é? Hoje é dia 23 de dezembro. Mais 2 dias estaremos no Natal, comemorando
o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom sábado a todos.